Depois de conhecer a história do Walker, que comprou um imóvel na planta, a gente vê agora o lado do empreendedor. A construtora com a qual o Walker fez negócio não é tão grande, mas já fez alguns empreendimentos que foram entregues direitinho. Uma segurança a mais para ele, já que tem boas referências. Lucas Decaria, o dono, diz que a construtora nasceu com a ideia de ajudar as pessoas a realizar um dos maiores sonhos, a compra da casa própria. Os grandes desafios que nós temos hoje na construção civil, primeiramente, é convencer o cliente que ele tem condições de comprar, sentir o cliente, convencer o cliente não, é mostrar para o cliente que ele está numa situação segura, porque hoje a gente tem uma dificuldade aí de mercado, de cenário econômico, que deixa o cliente muito receoso. Então, a gente tem que convencer o cliente que, olha, é o momento que você tem um preço bom, que você tem um produto diferenciado, com qualidade. Então, além disso, nós temos a dificuldade hoje do dinheiro no mercado, então, o recurso bancário está um pouco mais difícil, os cenários ainda estão caminhando para melhorar. Nós queremos fazer a diferença, nós queremos ser lembrados como empresa que ajudou as pessoas a realizar sonhos. O mercado imobiliário também sofreu e muito com a crise econômica dos últimos anos. E Lucas pôde sentir na pele. E um dos desafios nessa hora é manter a equipe de trabalho motivada. Nós vínhamos numa batida de lançou, vendeu. Então, partindo daí, a gente teve uma situação de queda, né, onde as pessoas realmente não procuraram mais tantos imóveis, todo mundo começou a sentir um medo. Então, a gente foi se reinventando para trazer o cliente e mostrar que tem diferença e que é possível ter a sua casa numa condição boa e seguro. A nossa equipe, eles estão comigo se eu tenho 10 anos de consultor, eles estão comigo há 12, porque lá atrás eles já trabalhavam. Nós temos como regra dentro da Mondec Construtora dizer, faça pelos nossos clientes o que você faria para você. Então, a gente tem buscado isso junto aos nossos trabalhadores, nós treinamos, nós temos apoio de grandes marcas que dão treinamentos para eles, que dá todo o treinamento para o nosso funcionário. Então, partindo disso, eles se sentem confiantes. É uma empresa sólida, é uma empresa que está no mercado, está crescendo, vem crescendo. Então, todo mundo fica sempre bem motivado. Assim como o comprador precisa recorrer a uma linha de crédito no caso de um financiamento, o empreendedor também depende de crédito dos bancos para que a obra avance. E esse também é um desafio para o investidor, como conta Decaria. Nós utilizamos a Caixa Econômica Federal, nós temos um ótimo relacionamento junto a eles. As exigências estão muito maiores em relação à documentação, à saúde financeira das empresas. Isso é muito bom, porque eu acho que peneira um pouco o mercado. E para os nossos clientes também, esse mercado ficou bem mais seleto, né? Ou seja, o cara tem que comprovar uma renda por mais tempo, ele consegue um pouquinho menos de subsídio. Então, a gente reinventou aí a história do como trazer o nosso cliente e como deixar mais fácil. Então, sem juros, sem correção, o plano ideal que ele monta junto com a construtora. E aí a gente foi driblando aí essas dificuldades e vamos melhorar com certeza. De acordo com ele, o diferencial de sua construtora para as demais é o acabamento. Esse edifício, onde o Walker e a Jaqueline vão morar em breve, faz parte do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, mas podemos dizer que tem um padrão um pouco melhor, a começar pelo elevador. Geralmente, um prédio popular tem poucos andares e, por isso, tem apenas escadas. O edifício Ana Beatriz vai ter 8 andares e, por lei, já precisa ter elevador. Mas, além disso, acabamentos como piso, azulejos e até tubulação e número de tomadas são diferenciados, atraindo pessoas um pouco mais exigentes. Hoje nós criamos vários diferenciais em relação à qualidade. Então, nós entregamos um apartamento hoje com piso nele completo, nós entregamos nosso pé direito com 2,80, nossas esquadrias são todas em alumínio, nós criamos os planos de pagamento sem juros, sem correção durante a obra, isso ajuda muito o cliente, a gente ajuda o cliente, a gente dá uma assessoria para que o cliente monte o seu plano de financiamento junto com a construtora da entrada, de uma maneira que a operação fique de pé, ou seja, que ele consiga pagar a entrada, que ele consiga o financiamento bancário. Então, a gente dá toda essa assessoria para o cliente
antes, durante e pós-obra. Isso aí dá muita segurança e realmente traz para o cliente a certeza de que ele vai conseguir. Eu digo sempre que a gente vive de contrato e não de distrato. Distrato a gente não gosta, a gente não vive disso. Então, o que a gente faz hoje? O que a Mondec Construtora traz para o cliente? Para que o cliente possa adquirir a unidade dele, ele é primeiro submetido a uma análise de crédito, no nosso caso a Caixa Econômica Federal, que é quem está financiando o nosso empreendimento, e após a aprovação dele, após as condições comerciais acertadas, que nós vamos efetivamente fazer o contrato de compra e venda do cliente. Por que isso? Para que ele saiba exatamente quanto ele tem de financiamento, quanto ele vai pagar mensalmente, sem surpresas, sem o que ele sempre diz, né? Sem a pegadinha. Nós não fazemos esse tipo de coisa. É que ele entra sabendo quanto ele vai gastar e vai até o final. Bom, de um modo geral, independentemente da construtora que escolher ou do banco onde vai fazer o financiamento, é importante se atentar para as seguintes questões. Antes de partir para qualquer etapa de um financiamento, é preciso saber o quanto você vai poder gastar, fazendo um controle prévio da quantia que vai ser destinada todo mês ao investimento, sem sacrificar o conforto da sua família. Depois de saber exatamente o valor que cabe no seu bolso, você deve fazer as simulações de financiamento. Independente do banco onde você tem conta, faça ao menos 3 simulações em instituições diferentes para conhecer as vantagens e desvantagens de cada uma e comparar os resultados. Depois é hora de juntar toda a documentação necessária, inclusive a comprovação da renda, e aguardar a análise do crédito pela instituição financeira escolhida. O tempo de espera entre as simulações e a aprovação do crédito dura em média de 30 a 45 dias. Tudo vai depender de uma série de fatores. Se você já possui todos os documentos necessários em mãos, se o financiamento será no banco em que você possui conta ou em uma agência diferente, se já simulou a quantidade que poderá investir ou não. Caso queira saber o valor que vão ficar as prestações e se vão caber no seu bolso, use os simuladores. Existem diversos sites que fazem isso, como, por exemplo, o Canal do Crédito. O Canal do Crédito ele é um site que ajuda as pessoas a comparar financiamento imobiliário, as linhas de financiamento oferecidas pelos bancos. Isso faz sentido, é importante, porque quando você vai tomar crédito imobiliário ou qualquer tipo de empréstimo, você tem que comparar esse empréstimo ou financiamento não pela taxa de juros, que é o mais comum de se fazer, mas sim pelo custo efetivo total, que é uma sigla CET, e isso é regulamentado, é uma obrigação que os bancos têm por uma regulamentação do Banco Central, porque aí sim você vai comparar não só a taxa de juros, mas todas as despesas e seguros que estão muitas vezes embutidos naquele financiamento. Então, o Canal do Crédito ele é um site que permite que você faça esse tipo de comparação. Porque, por exemplo, alguém com 30 anos vai ter um custo efetivo total menor do que alguém com 50, porque o seguro de quem é mais velho é mais caro. Então, o Canal do Crédito é isso, é um lugar que você compara, encontra lá a melhor linha, mais barata para o teu perfil no banco e aí você vai direto a esse banco para fazer a contratação, mas ele te ajuda nesse caminho. Eu costumo dizer que independente do momento, né, seja quando a economia está forte, ou seja quando a gente está num período de recessão, ou agora, né, que a gente está nessa transição, o importante é você olhar para o seu orçamento. Então, não adianta querer comprar o imóvel, né, realizar o sonho da casa própria, se a prestação do financiamento é um valor que você não está habituado a pagar. Então, em geral, eu recomendo que se você for para o financiamento, escolha uma prestação que seja equivalente ao aluguel. Então, acho que essa é a primeira dica. Em relação à economia, é natural que quando a economia retome, o preço dos imóveis acaba acompanhando. Então, a gente está exatamente nessa transição, saindo do momento em que estava difícil vender para o momento em que as pessoas vão voltar a comprar. Mas, independente de tomar essa decisão por impulso, a minha sugestão é: tenha uma boa entrada para dar pelo menos 50% do valor do imóvel. Aí sim começa a pensar sobre a compra, mas de maneira alguma saia correndo comprar por impulso só porque estão dizendo que agora o mercado vai voltar a aquecer. É uma decisão séria, precisa ser muito bem pensada. Outro negócio interessante é a possibilidade de comprar imóveis retomados pelo banco, que acabam tendo um valor bem atrativo. E existe aplicativo de celular que apresenta essa proposta. A Resale é um aplicativo que ajuda as pessoas a encontrar um tipo de oportunidade de imóvel que não é muito comum de se achar no mercado, que são os imóveis retomados pelos bancos. Até então, você só conseguia comprar isso através dos leilões. Hoje, todos os bancos, em função da recessão, eles aumentaram seus estoques de imóveis retomados.
e muitos deles vendem esses imóveis diretamente para o consumidor. E a vantagem é que esses imóveis podem chegar até 50%, 60% de desconto em relação ao valor de mercado. Então, no aplicativo, que se escreve Resale, embora se leia Resale, você consegue localizar imóveis na sua região com o seu perfil que tenham descontos aí que podem chegar a esses percentuais que eu falei. E aí comprar esses imóveis direto com o banco. Mas esses imóveis retomados, né, eles não podem ser financiados ou podem? Pode. Um imóvel retomado, ele pode sim ser financiado, mas em geral ele vai ser financiado pelo mesmo banco que retomou. Então, diferente de outros imóveis prontos, que você pode financiar onde você quiser, o imóvel retomado, via de regra, quem vai financiar é o banco que retomou. Mas voltando a falar sobre financiamento tradicional, outra informação importante e que faz toda a diferença é a possibilidade de usar o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para a compra do imóvel. O financiamento através do FGTS faz parte do Sistema Financeiro de Habitação, que é um mecanismo do governo federal voltado para a aquisição da casa própria. Esse modelo de financiamento possui algumas características, benefícios e restrições. Somente pessoas físicas podem financiar e a restrição fica por conta do valor do imóvel, que não pode ultrapassar R$ 650 mil. Porém, há exceções nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, onde o valor é de R$ 750 mil. O valor financiado não pode ultrapassar R$ 585 mil. Pode financiar em qualquer banco, com um prazo de até 35 anos para pagar, ou 420 meses, e taxas de juros não superiores a 12% ao ano. O FGTS pode ser usado para quitar prestações, dar de entrada e reduzir valores das parcelas, diminuindo a sua dívida. O Fundo de Garantia ele pode ser usado no financiamento imobiliário em 3 situações. Ou como parte da entrada, quando você está comprando o imóvel, ou para amortizar o financiamento, ou seja, para abater lá o seu saldo devedor, ou então para quitar, caso o montante que você tem do fundo de garantia seja igual ou superior ao valor do seu saldo devedor. Algo que o Walker e Jaqueline fizeram no início do contrato e pretendem utilizar a cada 2 anos para amortizar a dívida. Ao que tudo indica, Walker e Jaqueline vão poder desfrutar em breve do novo lar ao lado do filhinho Theo. As obras já estão avançadas e dentro do prazo. Mas não foi isso que aconteceu com o Maurício. E é a história dele, que comprou um imóvel na planta, mas que nunca saiu do papel, que você vai conhecer amanhã. Então, não perca a continuação da série Compra da Casa Própria aqui no Realidade em Pauta. Além de mostrar também como se precaver de construtoras falidas ou mal intencionadas, você vai ver em que situações é melhor mesmo se manter no aluguel. O Realidade em Pauta volta amanhã às 7 da noite no horário de Brasília. Até lá!